porque essa noite, aqueles que tiveram oportunidade, vai ter outro dia, né? Porque se for dar vontade para todo mundo, mas faz o culto, né? Então tem que ter um dia, um outro, assim a gente vai fazer a obra e a palavra vai ser grande, né? Glória a Deus. Aleluia. Primeiro, vamos ler duas passagens aqui. Vamos abrir Isaías 59, para nós entender algo. Que nós temos que entender as coisas de Deus, senão a gente fica perdido. Isaías 59, versículo 1. 59. Vamos aprender que Deus está disposto a nos atender constantemente. Ele está disposto a nos atender. Isaías 59 fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que vos não possa salvar, nem os ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Do 2, então a gente está cansado de ver pessoas que querem só alegrar as pessoas, a gente só fala essa passagem aqui, mas não fala o outro, não dá procedimento do mais para frente, porque aqui é só um versículo que pode você falar mil maravilhas aqui em cima disso aqui, mas a questão não é essa, a questão é saber mais embaixo. Fala aqui, ó, mas a vossa iniquidade faz uma divisão entre o vosso Deus e os vossos pecados encobre o rosto de vós para que vos não ouçam. Está vendo a diferença aqui? A minha mão não está escolhida e nem meu ouvido está fechado para sacerdote, para que eu não possa resolver o problema, mas tem que ver quais as condições que vocês se encontram para estar pedindo isso a mim. Porque nós temos que entender o que é seguir a Deus, né? Você vai voltar lá no começo de tudo, os sacerdotes se prepararam para entrar no lugar santo e santo, porque se eles entrassem lá despreparados, eles morriam. Por isso que entrava uma corda, porque quando ele tinha uma sineta na sua roupa, a roupa do sacerdote, se fosse somar hoje, dá para comprar um carro de última, dá para comprar um avião, porque a pedra preciosa era feita de uma especiaria, tudo coisa maravilhosa. Então, ele tinha a sinetinha, tudo aqui. Enquanto ele estava vivo, disse que estava tocando. Quando se parasse de tocar, é porque ele tinha morrido. Aí só arrasta uma corda para que outra pessoa não possa mais morrer também. Então significa o quê? Que a santidade de Deus, nós não podemos tocar nela despreparada. E o que é a função da igreja? A função da igreja é ensinar isso ao povo. Quando o Senhor disse que no céu só vai entrar quem é santo, ele está confirmando isso. Na carta do apóstolo Pedro fala bem claro: seja santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu sou santo. Eu quem? Eu, Deus, sou santo. Ele está falando: eu, Deus, sou santo. Então não adianta mais querer uma coisa que não vai bater no final com a palavra de Deus. Não é verdade? Glória a Deus, aleluia. É assim mesmo, está assim mesmo. Obrigado. Então, está falando o quê? Está falando nessa noite que a mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Mas pode ser que nós esteja nas condições necessárias do Senhor não responder a ele e responder a você. Porque se você estiver dentro do meu altar, cheio de pecado, cheio de iniquidade, eu não vou ouvir a oração, eu vou virar as costas para você. Eu vou dar a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós fazemos uma oração, parece achando que ele está nos escutando, mas ele não está nos escutando, de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que saber se ele está nos escutando ou não. E por essa palavra nós sabemos que se nós estiver todo errado, nós temos que fazer a oração não para pedir nada, mas também a oração: Senhor, me perdoe, eu preciso de perdão do Senhor, limpa meus pecados. Essa oração eu tenho que fazer. Mas não a oração: Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero que o Senhor abra isso, eu quero que o Senhor me dê aquilo, eu quero que o Senhor faça isso, faça aquilo. Isso é hipocrisia diante de Deus. Mas se você estiver errado, você tem que pedir perdão a Ele: Senhor, me converta, porque eu não estou nas condições do Senhor me dar nada. Quem sou eu? Eu estou precisando de o Senhor me limpar, me transformar, porque as minhas condições não estão de acordo com a palavra. E eu sei que se eu andar assim, se eu morrer, eu não vou para o céu, porque no céu não é lugar de qualquer coisa, lugar no céu de quem se converteu. E aqui que faz a frente.
E a igreja, o dever da igreja é ensinar isso. Porque tem gente que diz, eu estou fraco, eu estou na igreja, mas estou fraco. Talvez seja por isso, porque você está só ouvindo a palavra de Deus, mas não está se prevaricando, não está se purificando, não está se fugindo das coisas, está realmente levando de qualquer forma e não está procurando a ser fiel ao Senhor, né? Então ele diz, olha, minha mão está estendida para atender o seu povo, os ouvidos estão abertos para ouvir o seu povo. O que nós precisamos é ser o povo de Deus. O que nós precisamos é ser o povo de Deus, ser o povo que Ele nos chamou e que Ele nos fez, porque Ele tem o poder de abençoar nossas vidas. E uma coisa que Deus quer abençoar nossas vidas, Ele quer abençoar nossas vidas, né? Essa passagem aqui dá para nós entender, mas eu sei muito bem, nós sabemos muito bem porque que nós muitas vezes não é abençoado, porque por causa dos falsos profetas que tem nessa terra, tem demais. Falso profeta não prega a verdadeira palavra de Deus, e você nunca ouviu a palavra de Deus verdadeira. Chega na igreja, o cara está com uma igreja cheia de envelope nos bancos. Aí diz, envelope do livramento, envelope do campanha, não sei de quê, tantas coisas. Então isso mexe a cabeça da pessoa, e a pessoa acha que tudo isso está bom. Acha que você dando 100 conto para a igreja, ou dando R$1.000 para a igreja, ou dando uma coisa, tá bom. Tá bom não. Tá bom não, porque Deus não está te chamando você para comprar Ele, não. Ninguém compra Deus, não. Se você tem que dar alguma coisa para a igreja, dê de coração. Não dê gozando e receber de volta nada. Porque Ele já te deu tudo. A vida que Ele te deu já é grande demais para você, já é maravilhoso demais. Então, se você tem que ajudar a obra de Deus, que seja sem ganância. Que seja porque você está ajudando, porque você quer ver a obra de Deus crescer, ou porque você está fazendo o que está escrito na palavra de Deus. Mas além disso, é procedência maligna. Não podemos fazer isso, né? Então tem que fazer de acordo com a palavra de Deus. E os falsos profetas, eles ensinam completamente diferente. Isso foi só entrar. Agora vamos ler aqui no livro de Isaías 56, 10. Nós agora vamos falar dos falsos profetas, para nós aprender, para nós não ficar à mercê desses caras, né? Isaías 56, 10 fala dos pastores que apacentam a si mesmo e não apacentam a igreja de Deus. Nós vamos aprender esse pedacinho aqui para nós aprender, né? Então está aqui, Isaías 56 e 10 fala assim: todos os seus atalaias são cegos e nada sabem, todos são cães mudos e não podem ladrar, estão todos adormecidos e amam toquetear. Estes cães são musculosos, não se pode fartar. Eles são os pastores que nada compreendem, e todos eles se tornaram para seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Vide, dizeis eles, tomamos vinho e bebida forte, e o dia da manhã será como este ou ainda mais famoso do que esse. Amém? Isso é o que a gente vê nos dias atuais. As pessoas estão mais preocupadas, os pastores infiéis, pastores falsos que não querem nada com o Senhor, eles estão preocupados em levantar fundos financeiros para eles. É tanto que eles não trabalham. Eu posso falar porque eu trabalho. Eu trabalho jamais, eu vou ficar cuidando da igreja sem trabalhar. Eu só quero estar lá porque eu tenho meu carro, tenho minhas coisas, e eu não quero ninguém lá, pastor, teu carro tem para poder da igreja. Não, ninguém nunca vai ver. Eu faço é ajudar a igreja. Eu gasto meu dinheiro para a igreja. Quantas vezes que pessoas não dão aluguel ou não pagam aluguel, eu pago do meu bolso. Não vou pedir a ninguém não. Irmão, ligar para o irmão, irmão, faltou aluguel aqui. Não, eu pago do meu bolso, para não estar pedindo nada a ninguém. Isso que eu faço. Por isso que eu trabalho, para não dar esse mau testemunho que eles estão dando, que muitos estão dando. Então a gente tem que fazer o que está escrito na palavra de Deus. Então ele está falando o quê? São todos pastores que estão como se estivesse adormecido espiritualmente. Porque quando a pessoa não prega a verdadeira palavra de Deus, ele está adormecido diante do Senhor. Porque se eu prego na igreja só dinheiro, quero forçar as pessoas a trazer dinheiro para a igreja, forçar as pessoas, porque essas pessoas não estão dando, porque não tem. Como é que você vai dar dinheiro na igreja se você não tem? Como é que você vai dar uma coisa que você não tem?
Se quem não tem que ser ajudado pela igreja ainda. Quem não tem. Se a pessoa não tem, nós temos que ajudar ainda aquele que não tem, para ele não morrer de fome, nem passar necessidade, nem se envergonhar, e alguém falar mal dele, o pastor está passando mal, ou o irmão está passando mal, não. Nós temos que estar unidos para ajudar aquele que não tem no meio de nós. É isso que nós temos que estar. Aí sim nós estamos fazendo o papel do homem de Deus e o papel da mulher de Deus, e é isso que a igreja tem que ter. Essas condições para dar, mas aqui está o contrário, né? Aí eu falo, estes cães são colosos. Então, quando fala cães na Bíblia, está falando dos pastores fiéis, está falando dos pastores, está vendo? São cães golosos que não se pode fartar. Como é que você vai fartar um cão goloso? Você dá comida aqui, daqui a pouco é dor. Eles são tratados como um cão goloso. Quanto mais você dá, ou seja, na parte do dinheiro, quanto mais você dá dinheiro, primeiro você tem dinheiro. Você não vê esses programas de rádio, está doido, eu não assisto programa de rádio. Eu não assisto programa de televisão de pastores, porque a maioria estão agindo e manda o pique aqui, manda tanto. Aí você está ouvindo um hino, e daqui a pouco está anunciando. Está aqui o mundo da cota, está aqui isso aqui, está aqui isso aqui. Isso é hipocrisia diante de Deus. Que Deus é esse? Eles estão falando de Deus, um Deus miserável, um Deus que não tem poder, um Deus que é mendigo, um Deus que usa o nome de Deus para pedir as coisas. Se eu estou usando Deus para pedir as coisas, eu estou envergonhando o nome do meu Deus. Muitos estão envergonhando o nome de Deus com esse negócio. Por falta de quê? De entendimento. Porque se eu tenho entendimento, eu estou numa igreja que o cara está só pedindo dinheiro, eu sei que isso não é de Deus. Eu tenho que fugir dessas coisas, eu tenho que fugir dessa situação. Aí o cara diz assim, aí é tanta profecia, o cara fala assim, irmão, eu vou te dar o voto do livramento. Outra mentira. No dia que você aceitou Jesus, você recebeu o livramento. Porque se você está com Cristo, você não precisa mais de livramento, você já tem livramento. Se Cristo está na tua vida, para livrar você de todo problema. Não precisa dar mais dinheiro para ser livre de alguma coisa, não precisa pagar voto para ser livre de alguma coisa. O voto, quem faz, a igreja jamais pode pedir para alguém fazer o voto. Está aqui escrito que quem faz o voto é a pessoa, o voto é secreto. Se você quer fazer o voto, você vai fazer em particular, nem o pastor pode saber. Você vai fazer o voto em segredo e entregar na mão, entregar em segredo. Porque os pastores que ficam falando de voto, que fazem voto, está fora da Bíblia, fora da palavra de Deus. Está incentivando as pessoas a levarem. Aí você vê que essas pessoas têm rico, é isso. Você vê, essas igrejas, tem igreja bilionária, os caras andando de avião para lá e para cá, andando de jato, tem igreja do Brasil, tem igreja dos Estados Unidos, tem igreja dos países, e eles ficam nessa brincadeira. Pega o avião dentro daqui, buscar dinheiro lá, buscar dinheiro aqui. Aí você acha que os caras desses vão morar no céu? Jamais. Nós temos que ter entendimento. Jamais eles vão morar no céu, nem eles e nem quem está acompanhando eles. Aí faz, não, mas eu estou naquela igreja errada e vai cair você 2 vezes mais, porque quem está numa igreja errada, que não tem coisa com Deus, é réu do inferno 2 vezes mais do que o que tem gente na igreja. Está escrito na palavra, lá em Mateus está escrito. O Senhor falou, Jesus deixou, Jesus esclareceu na frente dos saduceus e falou, vocês são igual sepulcro. Vocês por fora são bonitos, mas vocês são carniças. O coração está cheio de carniça. E é o que esse pastor tinha, o coração cheio de carniça. E é o que você vê na maioria das igrejas, todo mundo, os pastores cheios de carniça, escarnecedores, estão preocupados só com o dinheiro, falando. A doutrina da prosperidade. Estão preocupados com o dinheiro, estão preocupados que você leve dinheiro para eles, porque eles vão ficando ricos cada dia mais. Esses caras, os filhos, tudo é neto, é filho, tudo, apartamentos bons, carros bons. E às vezes o mesmo da igreja não tem uma comida para ele comer. Eu e minha esposa chegamos numa igreja grande aqui, a igreja é grande. Nós chegamos lá, não tinha nada para ninguém comer. Nós levamos comida, levamos roupa, estava tão ruim o negócio que a mulher tinha um terreiro na frente assim, estava cozinhando lá, fazendo um pedaço de madeira, cozinhando lá, uma miséria de rico. Aí vem falar da igreja grande, rapaz, você não gosta nem falar da sua igreja. A sua igreja é rica, por que você não vai lá pedir dinheiro? Porque seu pastor tem a obrigação de cuidar de você, você não é membro dele? Aí fechei a boca dela na hora, porque como é que eu sou membro de uma igreja bilionária e veio morrendo de fome e não me ajuda? Que amor é esse? E tem muita gente que fica puxando o saco desses bandidos. Isso é bandido, está escrito aqui. São pastores bandidos que estão apacentando a eles mesmos e não a palavra de Deus. Então, por isso, aí está aqui ele fala no 20 do 12, ó, 20 e 16 eles conversam entre si, eles falam, 20 eles vão beber bebida forte, vão comer, vão farrear, porque tem pastores que são pastores da igreja, depois saem da igreja, vão arrumar mulheres, vão para boate,
vão gastar o dinheiro que coisou, e vão gastar o dinheiro, e não está nem aí. No outro dia diz, amanhã entra mais dinheiro do que o que entrou hoje. Se nós pegamos 100 mil hoje, amanhã nós pegamos 200 mil, e daí por diante, é isso. Então, mas porque tem falso profeta? Porque tem falso crente também. Por isso que o Senhor examina a palavra de Deus. Nós temos que examinar a palavra de Deus e ver onde nós estamos metendo a nossa cara. Nós temos que ver onde nós estamos. A congregação que você congrega, você tem que dar valor a ela, porque você está numa congregação que não tem nada disso, que só está pregando a palavra de Deus, que ninguém força ninguém a fazer nada errado, está fazendo as coisas corretas de Deus, tem que honrar e agradecer a Deus por isso, porque tem o homem de Deus que tem coragem de seguir o padrão que está escrito na palavra de Deus. É isso, e é isso que o Senhor quer. Aí ele continua aqui, então, quem são os pastores infiéis? São esses colossos, que estão toqueziando. Quer dizer que estão dormindo espiritualmente. Pessoas que dormem espiritualmente, que não estão acordadas espiritualmente, mas estão dormindo. Pessoas que estão só pensando em crescer financeiramente, os seus familiares, o seu povo, e por aí por diante. E o mundo espiritual, o povo, se vier a casa na areia, se vier uma vendaval, a pessoa não tem estrutura para passar por um processo de problema, porque está despreparado, porque não tem o aprofundamento da palavra de Deus. Mas aquele que escuta a palavra de Deus sabe que vai vir problema. Então você não está preparado. Como é? Nós somos igual o soldado da guerra. Você vai para a guerra e vai despreparado? Você tem que estar com a espada na mão, porque do lado do outro vai vir alguma coisa. Você tem que estar carregando. Vem daqui você corta, vem daqui você corta, vem daqui você corta, porque Deus vai dar essa sabedoria, você vai vencer essa guerra. Agora você ficar dormindo com tantos escudos, você vai perecer. Porque quem está toquejando, quem está dormindo espiritualmente, merece. É hora de nós estar com a espada na mão, para defender o inimigo que vem até nós, defender aquele que vem em nome de Deus, tentando nos enganar, né? Porque é isso que eles fazem, né? E é isso que ele tem que entender. Vamos ter cuidado, vamos guardar a palavra de Deus, e a vitória vai ser grande em nossas vidas, porque Deus, Ele quer um povo inteligente, um povo sábio, né? E para os irmãos entenderem, ainda nessa palavra, nós vemos aqui, ainda chega no livro de Timóteo, nós estamos encerrando aqui, Timóteo 4, versículo 1, vai dar procedimento para nós ver, que é o cumprimento dessa palavra. Apostasia nos últimos tempos, está aqui, aí no 4 fala assim, mas o Espírito apressadamente diz que nos últimos tempos apostarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que fala mentira e tendo cauterizado a sua própria consciência. Está vendo? É isso que está acontecendo no dia de hoje. Tem pessoas que você tenta falar para ele que ele está no lugar errado, que Deus quer salvar a alma dele, porque a questão não é financeira, a questão é a alma da pessoa, a questão é a sua alma, porque nós temos que pedir a Deus para libertar nossos pensamentos viciosos dessa terra e pensar mais no Senhor, porque a guerra realmente não é contra a terra. Se nós for ler a passagem aqui do Apocalipse 9, fala que Deus vai derrubar uma estrela do céu e vai criar um buraco muito grande na terra, e desse vai sair muita fumaça, e vai sair os gafanhotos com o poder de escorpião, e diz que, aí diz, olha, não é para fazer mal na terra, nem as aves, nem as verduras, mas é para tocar só nos homens que não tem o sinal de Deus. E diz como vai desejar morrer, e a morte fugirá dele por 6 meses, vai ter esse sofrimento. Por quê? Porque os homens não fizeram nada com Deus, e Deus vai cobrar duro, Então, nós que aqui estamos, vamos se aperfeiçoar, vamos ser fiel a Deus e ter cuidado com os falsos profetas. Porque mais apressadamente diz que nos últimos tempos, estamos vivendo esse tempo de falsos profetas, esse tempo de engano, esse tempo de apostasia na igreja, apostasia no mundo espiritual. Por isso que a gente diz que pessoas dizem assim, o Brasil tem não sei quantos mil evangélicos, milhões de evangélicos, e o Brasil precisando de se libertar de tantas coisas, não é? Porque, na verdade, os evangélicos que está tendo não são legítimos. Se fosse legítimo, Deus fazia mudar esse país. Esse país era um país do primeiro mundo. Se realmente fosse isso, que eles afirmam que é um país de evangélicos, que é um país de pessoas que servem ao Senhor, não.
é um país que alguns servem ao Senhor, não todos servem. Porque se todo mundo servisse ao Senhor, esse país é um país maravilhoso. Mas o país está passando tempos difíceis, está passando por luta e luta, mas depende da nossa oração. Mas vamos continuar orando, vamos pedir a Deus que venha fazer milagre, fazer maravilha, e vamos nós vigiar e ter cuidado, porque nos últimos tempos, daqui para frente, nós temos que estar atentos mesmo, porque as coisas cada dia vai ficar mais difícil. Mas nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Porque o que nós vamos ganhar, meu irmão, não se compara nada dessa terra, não. Se você morar no palacete de ouro aqui, ter carro de ouro, ter tudo, não se compara o que você vai receber de Deus lá no céu. Porque diz que lá as ruas são de ouro e os muros de cristal. E o que será lá dentro da nossa noção? Que pai nós vamos ter, que alegria nós vamos ter. E quem imagina, diz que os salvos voltará com Jesus Cristo para reinar essa terra por 1000 anos. Quem se salvar vai governar com Cristo. Então, vale a pena nós lutar, para nós governar junto com Ele, para nós andar junto com Ele, para nós ter essa bênção com Ele, em nome de Jesus Cristo. Então, vale a pena nós lutar e ter cuidado dos dias que estamos vivendo. Vamos viver tranquilo e entender que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Seja prepare para você ser escolhido por Deus, prepare para você ser um dos escolhidos do Senhor, e assim a vitória vai ser grande em nome de Jesus. Então, guarde a palavra nos nossos corações, tenha cuidado com muitas pessoas, com muitas coisas, porque às vezes você está procurando facilidade, e não é no meu evangelho, a palavra facilidade não serve para nós. Facilidade é cortar a cruz, e se você cortar a sua cruz, você vai precisar dela lá na frente. Como é que você vai passar o obstáculo que vai ter lá na frente? Você vai ter que pôr a sua cruz. Então tem que ir até o fim. Se a cruz está pesada, pede força a Deus, que Ele vai te ajudar a você carregar a sua cruz. Está passando por Deus vai te ajudar a você a passar por isso. Deus está aqui para ajudar nós. Nós temos que entender que precisamos do Senhor Jesus Cristo. Não é hora de nós olhar para trás e nem voltar para trás, mas é hora de fazer uma aliança perpétua com Deus, fazer uma aliança com Jesus, fazer uma aliança com o Senhor, continuar firme em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos estar orando nas nossas casas. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite nós te agradecemos pela tua santa palavra, Senhor. Rogamos ao Senhor por cada vida que a gente se encontra, Pai de poder, Pai de graça, leva para nossas casas, faz maravilha, faz milagre, abençoa o ouvido da palavra de Deus, que nos acompanhe, que o Senhor venha alcançar eles, fazer milagre na vida deles, Pai, transformar, mudar, operar maravilha, lá em Moçambique, onde tiver, as pessoas nos escutando, que o milagre do Senhor aconteça, se alguém enfermo, o Senhor venha curar, se alguém preocupado, o Senhor venha tirar a preocupação, venha libertar essas pessoas, Pai, venha fazer maravilha, Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, Deus do poder, abençoa nosso irmão Malvinho, nosso pastor Cícero, os pastores que nós estamos, todos essa rua, esse bairro, os moradores da Silva Direita, Senhor, o vizinho de cada um, a casa de cada um, a família de cada um, meu Pai, que o Senhor invada com o seu poder, a sua graça, onde que tiver contenda, que chega a paz, que chega a união, que chega as bênçãos do Senhor desses lados, meu Pai, nós profetizamos os milagres e as bênçãos na vida desse povo, Pai, eu declaro esse povo abençoado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ele já para todos sempre, amém. O amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos digam amém. A paz de Deus, Pai, o amor de Deus, e a Deus.